Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Hoje gravado mais uma vez por um bom motivo, porque enquanto vocês devem estar assistindo o programa hoje, eu pretendo estar na água fazendo um trabalho de monitoramento de tartarugas marinhas com o projeto Aruanã dentro do projeto Ilhas do Rio, a nova fase do projeto Ilhas do Rio, por isso hoje estamos gravados aqui. E eu quero começar o programa de hoje explicando o título, né? Eu coloquei aí Bolsonaro Clickbait. Para explicar o que é isso, clickbait, traduzindo livremente, né, é isca de cliques. Por que eu estou dizendo isso? Pela primeira vez, eu publiquei um vídeo aqui na semana passada que tem Bolsonaro no título. Isso foi o suficiente para atrair uma legião de fanáticos que entupiu a caixa de comentários do vídeo, né, defendendo o presidente. Esse vídeo, ele critica os incêndios e o desmatamento da Amazônia e alerta para o risco de boicote internacional ao Brasil. Né? A mensagem final do vídeo basicamente é: questione-se, questione-se, questione as marcas que você consome, questione os seus governantes. Isso foi o suficiente para que todo mundo não, né? Essa legião de fanáticos que veio para comentar, para eles se acharem no direito de deduzir que era um vídeo contra o Brasil, contra o governo, e contra o governo mas porque o governo está demonstrando um desprezo pelo meio ambiente, pela natureza, pela riqueza da biodiversidade do Brasil. Então eu coloquei esse título porque provavelmente você está participando de uma mini experiência sociológica que eu estou fazendo aqui. Quero saber se eles vão voltar para comentar esse vídeo aqui, porque eu vou colocar de novo Bolsonaro no título do vídeo. Então, se você é um bolsonarista de carteirinha, comenta aí, pode deixar, pode xingar, pode dar o dislike. A gente não tem medo disso. A gente quer defender o meio ambiente, né? Apesar de todas as ameaças que todas as ONGs e quem trabalha pelo meio ambiente vem sofrendo nos últimos tempos no Brasil. Por isso, hora do nosso giro de notícias, eu vou para o site do Greenpeace Brasil, que publicou uma resposta à declaração do atual presidente do país, que na quinta-feira passada, naquelas lives que ele faz toda semana, diz que ele não consegue matar o câncer chamado ONGs, né, como se isso fosse um grande problema, as ONGs que defendem e que trabalham tanto para a conservação ambiental no Brasil. Então, vem uma nota, o Greenpeace publicou uma nota, uma resposta, né, que Bolsonaro pode tentar, mas não conseguirá matar a esperança dos brasileiros que lutam em defesa da vida e da floresta em pé. Então eu vou ler essa nota aqui porque eu quero engrossar esse coro. Né? Viver em sociedade requer conviver com o diferente. Mas, mais uma vez, Bolsonaro dá a entender que quer que o Brasil se adapte aos seus desejos, em mais um claro rompante autoritário onde a palavra matar é recorrente. O presidente prefere atacar aqueles que defendem a floresta e seus povos e negar a ciência, a crise climática, a pandemia do coronavírus e a democracia. Lutar pela proteção ambiental é um direito de toda a sociedade. A Constituição Cidadã Brasileira garante a participação democrática das organizações não governamentais na proteção ambiental do país. Nós, brasileiros, queremos viver numa sociedade na qual todas as pessoas são livres e respeitadas. Queremos um meio ambiente saudável, com floresta em pé e ar limpo. E é por isso que lutamos. Enquanto busca culpar terceiros pelo estrago da sua própria política, a floresta queima e a imagem brasileira se desintegra internacionalmente. Agindo assim, o presidente age contra o povo e o patrimônio dos brasileiros. Sua fala violenta e inaceitável só demonstra que ele não está disposto a tomar qualquer tipo de ação efetiva para evitar que a Amazônia seja destruída e que não está à altura da responsabilidade do cargo que ocupa. Os dados dos satélites mostram quem é o verdadeiro câncer da floresta. Bolsonaro pode tentar, mas não conseguirá matar a esperança dos brasileiros que lutam em defesa da vida e da floresta em pé. Por isso, estamos nessa defesa, estamos defendendo a intenção de alertar os problemas na floresta, não é
acabar com o país. Muito pelo contrário, é evitar um possível boicote que vai vir, porque a gente tem falado aqui direto, né, um dos maiores fundos de investimento do planeta já avisou que não vai mais colocar dinheiro no Brasil enquanto não tiver controlada essa questão do desmatamento dos incêndios na Amazônia. A gente está vendo o Pantanal pegar fogo de uma maneira, né, incontrolável também, e o governo fingindo que nada é verdade, lançando fake news, falando que é mentira. Né? A gente já falou aqui que o próprio presidente da Associação Brasileira do Agronegócio critica o desgoverno ambiental. Com essas palavras ele falou isso. Então, não é um achismo nosso, não é a gente querendo alardear problema. Na verdade, a situação é gravíssima. Estamos chegando próximo do ponto de não retorno, que não tem mais como a floresta se regenerar por conta própria. E as pessoas continuam acreditando que isso tudo é fake news e que isso tudo é uma grande conspiração internacional para prejudicar o grande mito Capitão Corona. Então, começo esse programa assim e vou fazer um programa especial porque sábado, dia 5 de setembro, foi o Dia da Amazônia. Então as notícias de hoje vão ser concentradas neste tema. E para mostrar como as ONGs trabalham no Brasil pela conservação ambiental, eu vou começar com a notícia no site do WWF Brasil, que é um texto falando sobre o Dia da Amazônia, né? E mais do que isso, eles apresentam o trabalho que eles fazem na Amazônia e o que é possível fazer para conservá-la. Né? E aí, comemorado no dia 5 de setembro, a Amazônia é um dos patrimônios naturais mais valiosos de toda a humanidade e a maior reserva natural do planeta. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo 5 milhões e meio de florestas, o bioma é fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta e a conservação dos recursos hídricos, principalmente também com a regulação da temperatura, a regulação do clima, regulação dos regimes de chuvas. Né? O Pantanal está tão seco esse ano porque aumentou o desmatamento na Amazônia, os rios voadores não chegam mais tanto para as regiões centro-oeste, sudeste, sul do Brasil. O estado do Paraná está em estado de emergência por causa da crise hídrica. O agronegócio depende da Amazônia em pé, por causa do regime de chuvas. Né? Então, apesar da sua incalculável importância ambiental para o planeta, como hábitat de inúmeras espécies animais, vegetais e arbóreas, e como fonte de matérias-primas alimentares, florestais, medicinais e minerais, a Amazônia tem sido constantemente ameaçada por inúmeras atividades predatórias, entre elas a extração de madeira, a mineração, as obras de infraestrutura e a conversão da floresta em áreas para pasto e agricultura. Então, o WWF listou alguns dos temas atuais mais prioritários e urgentes, no ponto de vista deles, entre as ameaças, desafios e oportunidades que afetam ou contribuem com a preservação da Amazônia e de seus habitantes. E aí na lista, né, começa lá com o manejo florestal e a valorização do uso das florestas. Né, mais de 95% da produção madeireira vem da exploração predatória, né, e de forma a reverter ou pelo menos minimizar os impactos causados pela exploração de madeira e de outros produtos, a ciência desenvolveu um conjunto de técnicas capazes de usar a floresta com baixíssimo impacto ambiental. Então a proposta do manejo florestal está aí dos pontos abordados pelo WWF Brasil. Aí as unidades de conservação, falando que né, a Amazônia é onde tem o maior número de unidades de conservação no país, são 314 no total, e que estão sofrendo um ataque recentemente. Né? Tem 5 projetos de lei em discussão que alteram os limites, né? Como os do Parque Nacional da Serra do Pardo, no Pará, ou que excluem uma fração de algumas terras, né? A Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, em Rondônia. Então, tentando contribuir com a gestão dessas unidades de conservação, o WWF Brasil também apoia algumas atividades específicas, né? Tanto para a criação de unidades de conservação e a consolidação, com plano de manejo, com o próprio plano de uso público, com, né, os conselhos gestores e os mosaicos, né, a capacitação de gestores e uma série de outros programas que são feitos para auxiliar a gestão dessas unidades de conservação. Além disso, a geração de energia. E aí, para não dizer que ninguém falava nada na época do PT, existiu uma grande mobilização e que foi, infelizmente, não surtiu tanto efeito quando da construção de Belo Monte. Né? Belo Monte, Jirau e Teles Pires são exemplos de degradação ambiental causado
por governos anteriores e que foram duramente criticados e que teve campanha também para evitar que isso acontecesse. Né? Hoje, 70% da energia elétrica gerada no Brasil vem de hidrelétricas. Teoricamente, né, ou pelo discurso, se diz que a hidrelétrica é uma energia limpa, mas, na verdade, para se produzir uma usina hidrelétrica, você tem que construir barragens, né, alagar grandes áreas. Então, esse impacto ele é grande para o rio que está sendo, né, ali impactado, toda a biodiversidade que tem ali, tanto dentro do rio quanto no entorno, as populações tradicionais que têm que ser deslocadas de alguns lugares. Então, para não dizerem que não falavam nada antes, falávamos sim. E tá aí um exemplo, né? O grande mobilização que teve, principalmente com Belo Monte, mas Jirau e Teles Pires também teve protesto contra. O problema é que ninguém olhava tanto para isso, ou pelo menos conseguiram fazer de uma maneira mais política essa boiada passar, infelizmente. E aí o WWF Brasil tem projetos, né, que são, além de grandes hidrelétricas, políticas para fontes renováveis de energia elétrica no Brasil. E aí, buscando fontes alternativas, tanto energia eólica, quanto energia solar, quanto biomassa, tem uma série de alternativas, né, que buscam a geração de energia a partir de uma outra matriz, né, que não seja o combustível fóssil, né, petróleo e gás, que é o que mais se investe hoje no Brasil, né? O Plano Decenal de Energia 2021 aponta que 68,3% dos investimentos, que correspondem a 749 bilhões de reais, serão destinados ao setor de petróleo e gás. Né? E pelo fato de o Brasil ter um grande potencial em energias renováveis, o país poderia se tornar um exemplo, investindo mais em fontes de baixo carbono e de menor impacto ambiental. Então, esse é mais um programa que o WWF Brasil, uma ONG dessas que o presidente diz que quer matar, faz e tenta desenvolver e incentivar a produção no Brasil. Mais um da lista grandes empreendimentos, dizendo, né, mostrando como a expansão da fronteira mineiro-energética em direção à Amazônia está causando essa ameaça à biodiversidade e ao próprio bioma amazônico. Né? E aí tem todo o programa, como tentar desenvolver uma visão de conservação em longo prazo dos ecossistemas terrestres e aquáticos e avaliar os impactos de um programa de energia hidrelétrica. A equipe regional de ciência do WWF Brasil desenvolveu o RIS-ARA. É um sistema de informações hidrológicas para análise dos rios amazônicos que apoia tomadores de decisão na construção e avaliação de cenários de desenvolvimento e conservação. E aí tem todo vale a pena ver esse texto, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo no YouTube. Falando também, outra questão é o desmatamento e a degradação florestal, né? Porque não é só o dado do desmatamento, às vezes o desmatamento em si está diminuindo, não está crescendo tanto, mas a degradação florestal é um grande problema. É você matar aquela floresta, o tipo de exploração que está sendo feito está acabando com o que resta ali. Não necessariamente você precisa derrubar a árvore para acabar com a floresta, você pode acabar extraindo todos os recursos dela até que ela não tenha mais como se recuperar. Então, é uma outra linha de trabalho. O pagamento por serviços ambientais é uma outra que está ali na lista, né, que o WWF traz. A mineração e a pecuária como grandes ameaças e o que o WWF faz para conservação. Então aí estão os exemplos, tem esse texto do Dia da Amazônia no site do WWF Brasil que eu quis trazer aqui para mostrar que ninguém está querendo simplesmente criticar por criticar ou está fazendo campanha para que haja boicote internacional no país. O que se quer é que não haja esse boicote, é que a gente consiga parar isso antes que a destruição seja irreversível. E aí, indo para o site do Clima Info, tem uma notícia, que é uma denúncia, na verdade, falando que agentes da Força Aérea e servidores vazaram a operação contra o garimpo, e aí tem esse questionamento, na verdade, né? E a polêmica em torno do vai e vem das operações militares contra o garimpo ilegal na terra indígena Munduruku ganhou um novo capítulo. Dias depois de abrir inquérito para averiguar o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira para o transporte de garimpeiros até Brasília, o Ministério Público Federal do Pará anunciou na quinta-feira, dia 3 de setembro, que está investigando também a possibilidade de terem sido vazadas informações sobre uma operação realizada em agosto na região, com antecedência para atores locais, o que prejudicou a fiscalização. Segundo o Ministério Público Federal, a FAB não seguiu o planejamento montado pelo IBAMA para a operação.
O exemplo é o uso de uma pista de pouso em Jacareacanga, na divisa entre Pará e Mato Grosso. Os fiscais do IBAMA alertaram que o sobrevoo em uma área tão próxima dos garimpos ilegais alertaria os criminosos que fugiriam, e foi exatamente o que aconteceu. E aí teve também uma entrevista ao Fantástico da TV Globo de uma liderança indígena, né, o Josias Manhuari, que ele é defensor do garimpo ilegal, e na entrevista que ele deu ao Fantástico, ele declara, né, que ele recebeu informação antecipada sobre essa operação militar em Jacareacanga. Então, tá aí essa notícia, né, essa informação, essa denúncia no Clima Info, e que o Ministério Público está investigando e está cobrando, né, atitudes aí do governo. E da justiça, ou melhor. Falando em justiça, e é o que se tenta fazer aqui no Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal dá 5 dias para o governo explicar operações das Forças Armadas na Amazônia. Essa é a notícia que está no site Conexão Planeta, mostrando que no ano passado, quando os incêndios estavam devastando grandes porções da Amazônia e todas as atenções internacionais estavam focadas na destruição da maior floresta tropical do planeta e sobre a inação do governo brasileiro em conter o fogo, o presidente Jair Bolsonaro decidiu enviar as Forças Armadas para a região na chamada Operação Verde Brasil. Né? E aí foi estabelecido através de um decreto, como base a garantia da lei e da ordem, a GLO, e aí foi sob o comando do vice-presidente, o Hamilton Mourão. Foi também uma maneira de afastar um pouco o ministro do Meio Ambiente dessa coordenação, né? Já tinha extinguido o Fundo Amazônia, e aí foi criado, né, o Conselho da Amazônia, que foi criado no começo desse ano, em 2020, e o Hamilton Mourão assumiu como coordenador desse Conselho da Amazônia. E essa primeira etapa da ação, que foi ainda o ano passado, entre agosto e outubro de 2019, tinha como objetivo combater incêndios florestais e crimes ambientais. E aí, esse ano, o governo decidiu continuar com a operação, né? Em 11 de maio começou e vai até 2022, e sob muitas críticas de especialistas. Bom, para começar, o orçamento dos cofres públicos que vai agora para o Exército dentro dessa operação, de quase 125 milhões de reais, é quase o dobro do orçamento anual do IBAMA. Então o que eles fazem? Eles desidratam IBAMA e ICMBio, servidores de carreira que estão lá há anos, que têm uma carreira dedicada a essas unidades de conservação, à fiscalização, a essas áreas na Amazônia, coloca o Exército para fazer isso e coloca o dobro da grana para só fazer o trabalho de fiscalização. E não fazem direito, porque não mudou nada do ano passado para esse ano, ou mudou muito pouco. Né? Menos de 5% foi a diferença entre o que se queimou o ano passado para esse ano. Então, é muito mais... Primeiro, deveria ser uma medida paliativa, só para apagar o incêndio, literalmente. Né? E colocar as Forças Armadas para ajudar o IBAMA e o ICMBio nesse trabalho de fiscalização e de brigadistas mesmo. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, se estendendo isso, vira uma medida também muito mais no estilo desse governo, de jogar para a torcida, de mostrar que o Exército está lá e que eles estão fazendo alguma coisa, mas na verdade estão fazendo alguma coisa com muito mais dinheiro público e com menor eficácia ou igual, e ao mesmo tempo desmobilizando as estruturas que são feitas para isso, dos órgãos públicos, IBAMA, ICMBio, e aí entra a FUNAI nessa história também. Então, o que está se fazendo aqui no Brasil para tentar alertar contra o desmatamento, para tentar alertar contra esses incêndios na Amazônia e também no Pantanal, a gente coloca aí na mesma baseada, para usar a terminologia do ministro, é isso. Sem isso, o que acontece? Começa a repercutir internacionalmente. E aí tem a notícia do The Guardian, que é uma notícia escrita com fotos do Lucas Landau, que está lá em Novo Progresso, e a matéria é assinada pelo Tom Phillips. E aí eles falam um pouco sobre essa questão, né? Primeiro, a matéria começa com o primeiro parágrafo descrevendo um outdoor do Bolsonaro que tem na entrada da cidade e que dando as boas-vindas para a rota do desenvolvimento. Então eles têm essa visão de desenvolvimento da Amazônia, de progresso, aquela coisa completamente absurda, né? De achar que o desenvolvimento, que o progresso está em destruir a floresta, em explorar economicamente com recursos extrativistas, né? Minerais e garimpo ilegal.
e que não existe outra forma de desenvolvimento, outra maneira de se progredir preservando a floresta em pé. Então, aí a matéria no The Guardian, bem completa, contando, mostrando, né, eles fizeram sobre voos pela região, mostrando os incêndios, mostrando os focos de incêndio, mostrando que existe realmente uma pressão grande e repercutindo a pressão internacional dos investidores, já ameaçando que vão fazer esse boicote. E isso não é por causa de uma matéria no The Guardian, isso não é por causa de um vídeo publicado num canal do YouTube com um pouco mais de 1000 visualizações. É porque os dados do satélite não dá para mascarar tanto, não dá para enganar, não dá para rodar na rede de fake news os dados que estão ali no satélite. Então, por isso mesmo, é importante que a gente entenda e ouça esses alertas e tente minimamente racionalizar o que está acontecendo para evitar um boicote internacional que pode ser ainda mais devastador para a economia brasileira. Então, e aí o governo ainda quer fazer uma reforma administrativa, né, com essa crise econômica, com o risco de um bloqueio internacional, por causa do desmatamento, né, e por causa dos incêndios florestais, por causa desse descaso com o meio ambiente, e que pode agravar ainda mais essa crise econômica. A gente já teve agora um PIB negativo, né? Estamos oficialmente em recessão e o governo está tentando ainda passar uma reforma administrativa que pode tirar a autonomia de servidores públicos que têm um trabalho exemplar, né? Aquela estereótipo do servidor público que se cria, né, muito para tentar desvalorizar o trabalho de muitos abnegados e esforçados e pessoas que trabalham muito pela conservação ambiental, o pessoal do ICMBio, do IBAMA. Então, eles querem, com essa reforma administrativa, por exemplo, tirar uma autonomia que permite a um fiscal do IBAMA multar alguém sem correr o risco de ser demitido por retaliação. Como, por exemplo, o presidente que foi multado em 2012 pescando numa área, né, na Isaac Tamoios, na estação ecológica, uma área onde é proibida a pesca. Ele foi multado e aí, quando ele assumiu o poder, uma das primeiras atitudes que teve foi a exoneração do cargo do fiscal que o multou, né? Só que esse fiscal, ele é um funcionário público que tem a estabilidade, que está ali para... E ele não vai perder o emprego dele, pelo menos. Ele não está à mercê do governo de plantão. Ele está ali para cumprir a missão dele, a função dele, que é a conservação ambiental, que é a gestão de unidades de conservação, que é a fiscalização contra crimes ambientais e coisas do tipo. Então, isso é muito importante e estão tentando passar essa boiada. E é essa autonomia que permite também o lançamento, né, de um documento como esse dossiê lançado pela ACEMA Nacional, que é a Associação dos Servidores, Nacional dos Servidores de Meio Ambiente, que inclui funcionários do IBAMA e do ICMBio. E eles fazem um dossiê com uma cronologia de um desastre anunciado, né? E eles falam que o atual cenário político e socioambiental brasileiro demonstra o resultado do desmonte realizado pelo governo Bolsonaro, os ataques constantes contra os órgãos e entidades socioambientais, além dos discursos contra a atuação dos servidores e as normas ambientais. Desde 2019, com o início do atual governo, tem havido um aumento em número e extensão dos incêndios florestais, expansão do desmatamento da Amazônia, vazamento de óleo atingiu diversos pontos da costa brasileira sem que o governo se mostrasse capaz de dar uma resposta rápida e competente que possibilitasse descobrir os responsáveis por sua origem. As tentativas de incriminar e intimidar indígenas, ambientalistas e organizações não governamentais, além da intimidação e cerceamento da ação dos servidores da área ambiental, resultando em um real e deliberado desmonte das instituições públicas do meio ambiente. Então, tem todo esse dossiê aí com essa cronologia desde antes da eleição, né, todo esse histórico do então deputado federal Jair Bolsonaro, de crimes ambientais, até a eleição, a posse e essa indigestão dele aí no poder. Então, o que querem fazer com essa reforma administrativa é tirar a autonomia de funcionários como esses da Associação Nacional dos Servidores do Meio Ambiente, que inclui IBAMA e ICMBio, de fazer um dossiê como esse, por exemplo, e divulgar isso abertamente sem correr o risco de serem retalhados, né, de sofrerem retaliação por isso. Bom, e aí, antes da gente encerrar, eu quero trazer aqui alguma notícia boa, né? Já que tem um feriado aí pela frente.
Bom, antes disso, eu vou colocar aqui, né, eu vou para o site do Conexão Planeta, e tem aqui um texto que é bem interessante, vale a pena ler, que é mais um risco que a gente está correndo, né, de retaliação, de denúncia fora, que é o Parlamento Europeu pode denunciar o Brasil ao Tribunal Penal Internacional. Né? E aí, em junho desse ano, a Direção-Geral de Política Externa do Parlamento Europeu produziu um estudo que analisa o cenário de devastação ambiental no país e, a partir dele, entende que uma das opções para ajudar na luta pela preservação da Amazônia seria denunciar o Brasil ao Tribunal Penal Internacional ou à Corte Internacional de Haia. A gente sabe que o Bolsonaro já tem processos lá na Corte Internacional, também sabe que é muito difícil que isso vá para frente, né? Mas isso já é um indicativo de que, olha, lá fora está repercutindo o que não está se fazendo aqui. Então, vale a pena ter no Conexão Planeta esse texto, porque dá um histórico, tá bem contextualizado, né? E aí mostra algumas questões, né? Que toda denúncia na Corte de Haia, por mais que não vá para frente, ela já prejudica a imagem de qualquer governante. Né? Essa seria uma primeira denúncia estrangeira, né? Porque brasileiros já fizeram essas denúncias à Corte Internacional de Haia. E, de acordo com a análise do Parlamento Europeu, em 2016, o escritório do Procurador do Tribunal Penal Internacional já teria indicado que daria prioridade a casos de destruição ambiental. Então, vai dar uma especial consideração a esses casos e pode chegar essa denúncia lá. Então, só um indicativo do risco do Parlamento Europeu fazer uma denúncia desse tipo já é seríssima e gravíssima para quem se diz preocupado com a economia do Brasil. E esse recado vai para todos os que vieram encher de comentários o vídeo que eu postei na quinta-feira passada, justamente porque as pessoas acham que isso é um complô internacional e que estamos defendendo os estrangeiros contra o Brasil. E na verdade é o contrário, né? A gente está tentando evitar que essas coisas aconteçam. E aí, agora sim, para a gente relaxar, uma notícia aqui que é o lançamento da Colorado Amazônia, que é uma cerveja que vai variar de preço de acordo com a conservação da Amazônia. Né? Surgiu comprometida em valorizar a conservação da biodiversidade e os ingredientes brasileiros nas receitas, além da produção local. Para verem aí, então, para a gente relaxar e aproveitar um pouquinho o que é a Colorado Amazônia. Tá vendo essa Colorado aí? Ela pode custar um preço bom ou ficar impagável. Só depende de uma coisa. Isso aqui. Depende da Amazônia. Porque essa cerveja é feita com ingredientes de lá, comprados de produtores locais. Quanto mais preservada a floresta, mais barata ela fica. Quanto menos preservada, mais cara. Quer saber quanto ela está custando hoje? Acesse cervejariacolorado.com.br/amazônica. E todo o valor volta para a comunidade, para que eles possam seguir defendendo a nossa biodiversidade, assim como a gente faz. E você também pode fazer. Aprecie com moderação. Então essa é a ideia, né? A gente quer também fazer com que a cerveja fique mais barata. Né? Tem mais essa. Bom, por hoje é só, gente. Eu vou dar aquela passadinha no Instagram do Projeto Verde Mar, ver o que tem aqui na nossa timeline, começando com o post da Oceanographic Magazine, que é, né, a nova edição que está no ar aí, o Off Plastic, mostrando, né, não é lixo. Seguindo aqui, a articulação dos povos indígenas do Brasil, mostrando os atos que aconteceram pelo mundo aí, em defesa da Amazônia, marcando o Dia Internacional da Amazônia, nesse dia 5 de setembro, pelo mundo, né, tiveram manifestações. O post do MST, Movimento do Sem Terra, que tem produzido muito alimento orgânico de qualidade, fazendo grandes doações para populações vulneráveis. Então tá aí, né? A liberdade da terra não é assunto de lavradores, a liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra. Né? É a poesia A Fala da Terra de Pedro Tierra. E aí, vamos encerrar com o post da Casa Ninja Amazônia, dando um panorama, né, de quanto vale a floresta amazônica em pé. A Amazônia brasileira possui hoje 340 milhões de hectares de floresta ainda intacta, ocupando quase a metade do território brasileiro. Quanto custariam para o Brasil os serviços que ela nos oferece gratuitamente? 32 trilhões de reais por ano. Isso é mais ou menos do que o Produto Interno Bruto do Brasil, que foi de 6,8 trilhões em 2018, 28,5, né? Isso é mais ou menos muito mais do que o PIB do Brasil, né?
O cálculo foi realizado por cientistas da Crawford School of Public Policy da Universidade Nacional da Austrália. O estudo concluiu, por exemplo, que o valor somado de diferentes serviços pode chegar em determinadas áreas a $737 por hectare por ano. Esse valor é muito superior à renda gerada pela pecuária de baixa produtividade praticada na Amazônia, cerca de $40 por hectare por ano. E aí a pesquisa da Austrália é polêmica e recebe críticas de todos os lados. Os economistas questionam suas metodologias. Como é possível que a natureza valha mais do que o PIB de um país? Perguntam. Com isso, esperamos que os criadores de políticas públicas e o setor privado deixem de ver a floresta como um obstáculo para o desenvolvimento, disse o Raoni Rajão, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e que a vejam como uma infraestrutura verde crucial para o bem-estar e crescimento econômico do país. Tá aí o post da Casa Ninja Amazônia, que está bem completo, com todos os dados, mostrando essa pesquisa aí, quanto vale a floresta em pé. Certo, gente? Valeu! Reforçando aí, quem ainda não fez, se inscrever aqui no canal, dá o like ou o dislike, já que a gente fez esse clickbait, essa isca de cliques, colocando o Bolsonaro logo de cara no título. Vamos ver o que acontece, se isso se confirma, se essa experiência que eu estou fazendo vai funcionar. Se quiser dar o dislike, pode dar, porque isso aumenta a nossa relevância também dentro do algoritmo do YouTube. E ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar informado sobre as notícias sobre questões socioambientais que estão rolando no Brasil, pesquisas científicas publicadas recentemente e tudo mais relacionado ao meio ambiente e à vida neste planeta Terra. Valeu, gente. Muito obrigado. Quarta-feira a gente está de volta com mais um programa Verde Mar, dessa vez ao vivo aqui no YouTube. Valeu.